Oi pessoal, bom dia, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer uma revisão sobre o conteúdo que nós abordamos no primeiro bimestre. Então eu vou pedir para vocês pegarem a apostila de vocês, irem acompanhando comigo todo o conteúdo que foi abordado, ok? Vamos lá? No primeiro capítulo nós vimos sobre a teoria de origem da vida. Então nós vimos que todos os seres vivos eles têm elementos básicos para sua composição. Então, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo são os 6 elementos principais de todos os seres vivos, ok? Nós vimos também sobre a teoria do Big Bang. O Big Bang, ele foi uma teoria aceita até hoje, criada e aceita até hoje, que caracteriza a explosão do universo, ok? O universo ele foi se resfriando e essa resfriação ela chegou até a Terra através de chuvas que formaram os primeiros oceanos. Nesses oceanos primitivos é onde nós encontramos os primeiros seres vivos chamados de coacervados. A partir da teoria do Big Bang, nós temos 3 teorias principais de evolução. A primeira delas é a teoria da abiogênese. Lembrem-se que a teoria da abiogênese, ela acredita que os seres vivos foram criados a partir de uma matéria inanimada, ou seja, a partir de um componente que não tem vida. Lembra que o exemplo da apostila que a gente viu foi a criação de ratos através de roupas sujas deixadas no quarto, por exemplo, tá? A teoria contrária a isso, que veio para refutar essa ideia, foi a teoria da biogênese, ou seja, a teoria que todos os seres vivos eles foram criados e surgiram a partir de outro ser vivo, tá? Além disso, nós temos a teoria da panspermia. A teoria da panspermia é uma teoria contrária a essas duas, que diz que o primeiro ser vivo não foi criado aqui na Terra, e sim que ele foi trazido de outro ponto do universo qualquer, tá? Lembrem-se sempre que essas são teorias que foram aceitas e que fizeram-se experimentos para comprovar. Além disso, nós vimos também que para comprovar essas teorias foi criado um microscópio. O microscópio ele pode nos mostrar as células, que são as células das bactérias, caracterizadas pelos protozoários, as células eucariontes, que podem ser tanto animais quanto vegetais. Então, nós temos aqui uma célula eucariótica animal, tá? Lembrem-se sempre que as células animais, elas têm núcleo, DNA, tem organelas no seu citoplasma, ok? E tem a membrana plasmática que é para proteção. Aqui nós temos um exemplo de uma célula eucariótica vegetal. Qual que é a principal diferença entre uma célula animal e uma célula vegetal? A parede celular, que é uma proteção extra para células vegetais. Nós temos também o vacúolo, ele é mais desenvolvido, porque as plantas elas precisam armazenar água na sua composição, tudo bem? Além disso, nós também temos o cloroplasto. O que é o cloroplasto? É aquele que armazena a clorofila, que faz com que as plantas consigam ser autotróficas, porque elas produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Já os animais não realizam fotossíntese, então eles não têm o cloroplasto, certo? Eles são heterótrofos porque eles não produzem o seu próprio alimento. Tudo bem até aqui? Vamos continuar? Além disso, nós vimos também sobre o metabolismo. O metabolismo ele é responsável por regular as funções do nosso corpo e promover a homeostase. A homeostase é o nosso funcionamento normal, então nós temos que sempre manter o nosso metabolismo para manter as nossas funções vitais funcionando, para manter a nossa temperatura corpórea e para manter todo o nosso organismo de uma forma correta. Tudo bem? A principal molécula do mecanismo de metabolismo que vai nos fornecer energia é o ATP, que é a adenosina trifosfato. Quando ela é quebrada, ela se transforma em ADP, ou seja, 2 moléculas de fosfato, e pode ser armazenada no nosso organismo ou então liberada, formando o anabolismo e o catabolismo. Tudo bem? Nós vimos também no primeiro capítulo sobre a reprodução. Reprodução assexuada é aquela quando eu não tenho material genético sendo compartilhado. Então, ela pode ser feita por apenas um ser vivo que pode se dividir em 2. Ou seja, o material genético dos 2 vai ser igual. Reprodução assexuada. Quando eu tenho uma reprodução sexuada, eu preciso de 2 indivíduos. Então, eu tenho materiais genéticos diferentes que se misturam formando apenas um. Nós temos também as células tronco embrionárias,
que são as células que são formadas do zigoto, lembram do embrião? Que elas podem se dividir em qualquer sistema do nosso corpo, o que vai depender vai ser a ativação ou a inativação dos genes de DNA, ok? Segundo capítulo agora, vamos relembrar o que nós já vimos. Nós vimos nesse capítulo sobre evolução e adaptação. Então, nós vimos sobre as eras geológicas, sobre as 5 extinções em massas que tiveram e também sobre as eras glaciais, tá? Bom, isso tudo foi uma introdução para a gente conseguir criar um conceito de evolução biológica. Então, o que é uma evolução biológica? É quando os nossos ancestrais mudam a forma e o comportamento e passam isso de geração para geração, fazendo com que cada vez os animais, incluindo nós, seres humanos, óbvio que nós somos animais, eles conseguem fazer essa evolução biológica passada de descendente para descendente, ok? Bom, nós temos duas teorias diferentes sobre a evolução biológica. A primeira delas é sobre Lamarck. Lembrem-se que Lamarck, ele falava muito da teoria do uso e desuso. Então, ele acreditava que quanto mais eu usasse aquele componente, mais ele seria desenvolvido. Lembram da girafa? Quanto mais a girafa tentava alcançar os galhos de folha mais altos, mais o seu pescoço desenvolvia. Essa é a teoria de Lamarck do uso e desuso, ok? Já a teoria de Darwin, que é a teoria aceita atualmente, ela fala sobre seleção natural. Então, ele diz que as girafas elas não se desenvolvem a partir dos galhos mais altos ou mais baixos, e sim que existem girafas com pescoços curtos e girafas com pescoços longos. Se eu tenho uma vegetação onde eu tenho apenas folhagens com árvores altas, as girafas de pescoço longo, elas vão se destacar no meio e vão ser selecionadas pelo meio. Então, as girafas de pescoço curto, elas vão entrar em extinção porque elas não vão conseguir o seu próprio alimento. Tudo bem? Lembram disso? A partir daí, a gente também conseguiu ter a diferenciação entre seleção natural, ancestral comum e especialização. Então, nós vimos que todos os seres vivos têm um ancestral comum e que eles compartilham de características próximas. Então, nós vimos que as aves, elas são mais parecidas com os mamíferos, enquanto os peixes são mais parecidos com os répteis. Tudo bem? A especialização, ela pode ocorrer por isolamento geográfico, ou seja, quando eu estou em locais diferentes, eu não consigo ter mistura desses genes, então eu não consigo criar uma nova espécie. Ou então por isolamento reprodutivo. Lembrem-se que a professora usou o exemplo da mula, né? Então, nós não temos descendentes férteis gerados, então isso é caracterizado como um isolamento reprodutivo, não é considerado como uma criação de uma nova espécie. Tudo bem? A partir daí, nós vimos também a diferença entre anatomia e embriologia e por que eles são tão importantes para a nossa evolução biológica. Nós conseguimos ver que o ancestral mais comum com nós, hominídeos, são os primatas e que nós temos muitas semelhanças com eles e o que nos diferencia deles principalmente é a bipedia, ou seja, se locomoverem nas duas pernas, e também a capacidade de criar ferramentas e mexer com o fogo. Tudo bem? Bom, no finalzinho a gente viu também que as teorias elas sempre precisam ser comprovadas, então nós precisamos fazer testes para comprová-las, por isso que elas são diferentes da religião, que é a fé que cada um carrega no seu coração, ok? Bom, pessoal, esse foi um remember total da nossa matéria do primeiro bimestre. Eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios de fixação que eu sempre deixo no final de cada bimestre para vocês. Por que eu quero que vocês façam eles? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem deixar o comentário aqui no vídeo, ou então vocês podem me mandar pelo binóculo ou pelo Schools também, tá? Façam esses exercícios porque eles vão ser fundamentais pra gente continuar no nosso segundo capítulo, tá? Nosso segundo bimestre, perdão. Bom, recados pra vocês. Toda terça-feira eu vou deixar um vídeo como esse do conteúdo novo abordado. Então, terça-feira que vem nós vamos começar a apostila do segundo bimestre já com conteúdo novo. Os exercícios, eles devem ser feitos e me entregues até sexta-feira. Na sexta-feira eu vou disponibilizar o gabarito para vocês, pra gente poder corrigir e sanar algumas dúvidas que ainda estiverem pendentes. Tudo bem? Por enquanto é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!